construiu, né, um método que permitiria determinar máximos e mínimos de certas funções, onde essas funções possuem, né, várias variáveis. Por exemplo, né, imagina que alguém quer determine a distância mínima entre um ponto de uma superfície, a distância mínima determina a distância mínima de um ponto da superfície vamos denotar essa superfície como um g de x, y, c igual a 0, tá? Aí temos nossa superfície e nós queremos determinar a distância mínima dessa superfície à origem, tá? Em relação à origem, né? Então imagina que a gente tem aqui essa superfície, né? Essa aqui seria a nossa superfície G, X, Y, C, né? E nós temos justamente o sistema de coordenadas aqui, certo? O sistema X, Y, C, e nós queremos saber qual de todos os pontos, né, que estão aqui na superfície é o ponto que tem a mínima distância em relação com essa origem, né? Qual de todos os pontos vai gerar uma distância de tal que vai ser a menor possível entre elas, tá? Como essa superfície que está ali, né, tem infinitos pontos, né? Então nós temos infinitas opções, né? Então o método permite o quê? Ele permite determinar qual de todos esses pontos que estão dentro da superfície vai fazer com que essa distância d seja a menor possível, tá? Então o que acontece aqui quando a gente faz esse tipo de perguntas de qual que é a distância mínima, ou também alguém pode perguntar qual que é a distância máxima de um ponto de uma superfície à origem. Então observe o que a gente está tentando, nesse caso aqui, né, que eu estou falando sobre mínima, né, o que a gente está perguntando aqui, o que a gente pretende minimizar, não? O que nós pretendemos minimizar é justamente essa d que está aqui, né, certo? Então para resolver esse problema, resolver isto, temos que minimizar o que? Qual tipo de função temos que minimizar aqui? Temos que minimizar a função d, a qual pega valores, né, no conjunto dessa superfície, que eu vou denotar por S, tá? Que está em R3, que manda para R, né? Ela pega um ponto dessa superfície, que a gente pode denotar como X, Y, C. A gente tenta calcular quanto que é essa distância, né? Nós já vimos, né, em geometria analítica que essa distância é dada justamente pela raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado mais c quadrado, certo? Isso aqui quando é distância em relação com a origem, né? Se for a distância com relação a outro ponto, digamos um ponto x sub 0, y sub 0, c sub 0, tá? E nós queremos minimizar a distância da superfície até esse ponto daqui, nós teríamos que usar uma função da forma de x, y, de c, e aqui a gente escreve x menos x sub 0 quadrado mais y menos y sub 0 quadrado mais c menos c sub 0 quadrado, tá ok? Mas, como nesse caso nós queremos minimizar a distância com a origem, né? A origem, todos os pontos que estão aqui, esse x sub 0, y sub 0 e esse c sub 0 são pontos cujo valor são sempre igual a 0, né? Então nós tentamos minimizar aqui essa função de sob a condição de qual? Sobre a condição ou restrição, né? Com a restrição qual é a restrição que a gente vai usar aqui? A restrição é que os pontos da onde a gente vai pegar, né, para testar essa função vão ser
pegos de essa superfície aqui, né? Então a gente vai colocar aqui x, y, z igual a 0, certo? Então vamos definir aqui alguns objetos, né, que a gente precisa, e vamos supor, né, que seja uma função f, onde essa função está definida num conjunto aberto D, que está definido em Rn e que vai para R, tá? Uma função de n variáveis, uma função de n variáveis, tá, ok? Onde D é um aberto, onde D que está dentro de Rn é um aberto, tá? Ok? Então, vamos colocar aqui uma condição. Primeira coisa que a gente vai ver aqui. Dizemos que as coordenadas do ponto P, tá? E vamos denotar esse ponto P como x sub 1, x sub 2 até x sub n, onde esse ponto está dentro do conjunto D, tá? Então dizemos que as coordenadas desse ponto satisfazem as restrições, tá, ok? Se existem funções que a gente vai denotar como uma, digamos, um φ sub 1, um φ sub 2 até um φ sub m, tá? As quais vão estar definidas sobre esse mesmo conjunto D que está em Rn e vão ir para R. Observe aqui um pequeno detalhe, tá? Aqui temos n coordenadas e aqui temos m funções. M e n não necessariamente são iguais, tá? Pode ser que a gente pegue um ponto com 4 componentes ou 4 coordenadas e a gente precise de umas 10 funções desse tipo daqui, tá? Tá? Não necessariamente são o mesmo número, tá? Tal que... Tá, então dizemos que as coordenadas desse ponto P satisfazem as restrições se existem funções φ sub 1, φ sub 2 até φ sub n, tal que a gente tem o seguinte sistema de φ sub 1, né, aplicado no ponto x sub 1, x sub 2 até x sub n igual a 0. φ sub 2 que vai de x sub 1 até x sub 2, x sub n igual a 0, e assim até um φ sub m de x sub 1, x sub 2 até x sub n igual a 0. Observe que aqui a gente vai ter um sistema de equações, tá? Então essa m, vamos colocar essa condição de que sempre vai ser menor que o n. Ok, então vamos colocar aqui uma pequena estrela só para lembrar esse sistema, tá? Segunda coisa que a gente tem que ter presente, vamos ter que dizemos que f, tá, essa função f daqui possui um valor máximo possui um valor máximo no ponto P sub 0, tá? No ponto P sub 0, onde esse ponto também tem que estar dentro desse conjunto D, se acontece que esse ponto, P sub 0 aplicado na função f é maior ou igual que f aplicado em P, tá? Para todo P, tá? Para todo P que pertence a esse conjunto D, tá? Aqui uma pequena observação, tá? Eu vou colocar aqui embaixo, tá? Esse ponto P e esse ponto P sub 0
tá? Satisfazem sempre as condições do sistema de equações, tá? Isto é, os pontos P e P sub 0 satisfazem estrela, tá? E quando falo estrela estou me referindo a todo esse sistema que está aqui, tá? Uma terceira parte dessa definição é que dizemos que uma f, que uma função f possui um valor mínimo tá? E também no ponto P sub 0 que está dentro desse conjunto D, se essa f aplicada no ponto P sub 0 é menor ou igual que f aplicado em P para toda P que está dentro desse conjunto D. Tá? Outra observação aqui, o ponto P, ou os pontos, tá? P e P sub 0 satisfazem, tá? O sistema de equações, ok? Só para relembrar aqui, essa A invertida, tá? Significa para todo. Ok, então, bora lá. Tendo aqui todas as explicações, vamos ver aqui a sequência de passos que a gente vai usar para o método dos multiplicadores de Lagrange, tá? Vamos colocar aqui o método, tá? Dos multiplicadores de Lagrange. O que a gente vai fazer aqui? O que a gente precisa? Vamos precisar de uma função f que esteja novamente definida sobre esse conjunto D e que vai para Rn e logo para R, tá? Vamos precisar que essa função seja diferenciável, f aqui uma função diferenciável, tá? No conjunto D está em Rn. E vamos pedir também tal que as coordenadas do ponto do conjunto D, desculpa, tal que as coordenadas do ponto, tal que as coordenadas do ponto P, do ponto P definido da forma como x sub 1 até x sub n que está em D, satisfazem o sistema de equações, tá? Que a gente tinha escrito lá em cima. Então, para a gente poder determinar quais que são os pontos máximos e quais que são os pontos onde a f, né, atinge os valores máximos, ou quais que são os pontos onde a f atinge os valores mínimos, a gente vai seguir o seguinte procedimento, né? Tá. Passo 1. Primeira coisa é que vamos construir uma L, tá? Vamos construir uma função L. A gente coloca esse nome de L porque vai ser em alguns livros, tá? O pessoal chama de função de Lagrange. Função de Lagrange. Tá. Então, como que vai estar dada essa função L? Essa função L vai estar definida da forma L, onde cada ponto x sub 1, x sub 2 até x sub n, certo? E aqui vamos considerar uns certos valores, tá? Lambda sub 1 até lambda sub m, tá?
Agora, como que a gente vai definir essa função L daqui? Essa função L vai estar dada pela f, onde com essa f vai estar avaliada nos pontos x sub 1 até x sub n, tá? Isso é natural, né? Porque a f justamente está pegando valores do conjunto D, e esse pedacinho aqui, né, é o ponto P, certo? Mas vamos pegar aqui um lambda sub 1, tá? Que seria o primeiro cara daqui, e a gente multiplica por φ sub 1, que seria uma das funções, tá? Que está aqui, né? Tá? Uma dessas funções aqui, que a gente chamou de restrições, certo? Certo? Só para escrever aqui, tá? φ sub 1 até φ sub m são chamadas de restrições, tá? Ok? Então a gente pega a primeira restrição, que seria φ sub 1, e multiplica por lambda sub 1, e aplica todo isso aos valores de x sub 1 até x sub n. E assim a gente pega um segundo lambda sub 2, e a gente coloca a segunda restrição de x sub 1 até x sub n, assim até o final, onde a gente pega um último lambda sub m, e pega a última restrição, que nesse caso seria um φ sub m, que vai de x sub 1 até x sub m, tá? Como uma pequena observação aqui, tá? Dentro do passo, esses valores lambda sub 1, lambda sub 2 hasta lambda sub m, tá? São chamados de multiplicadores de Lagrange, tá? Multiplicadores de Lagrange. Certo, então o primeiro passo é tentar construir, né, uma função L, a função de Lagrange, tá? A qual vai ter essa forma daqui. Ok? O segundo passo é determinar todos os pontos críticos dessa função L. Passo 2 é determinar todos os pontos críticos da L. Ok? E agora, como que a gente determina todos os passos dessa função? Desculpa, como determina todos os pontos críticos dessa função aqui? Falei passos, né? Como a gente determinaria os pontos críticos dessa função? Então, nós sabemos, né, que para determinar todos os pontos críticos, dependendo de quantas variáveis tem nossa função, né, temos que determinar quem que seria o gradiente, né? Lembremos que se, vamos supor, né, se essa L que eu peguei aqui tem, sei não, 3 variáveis, um x, um y, um c. Para determinar os pontos críticos, tenho que calcular quem que é o gradiente, certo? E verificar se de fato, como são 3 variáveis, teríamos 3 zeros aqui. E verificar que cada uma dessas derivadas parciais, né? Opa, relação de C. Cada uma a gente faz igual a zero, essa aqui também igual a zero, e resolve o sistema, né? Nesse caso, a gente acrescenta um pouquinho mais a dificuldade, porque essa L, né, de fato tem muitas variáveis aí, né? Aparece além de x sub 1, x sub 2, x sub n, né? Temos também um lambda, certo? Temos um lambda sub 1, temos um lambda sub 2, temos até um lambda sub m, né? Então, como que a gente determinaria esses pontos críticos? Então, temos que resolver o seguinte sistema: derivada parcial, né, da L em relação de x sub 1, certo? Tem que ser igual a zero. Já expliquei por que tem que ser igual a zero, né? A derivada da L em relação de x sub 2 tem que ser igual a zero. Assim, quantas variáveis temos?
Opa, acho que tengo que escribir bien de un lado a otro. Derivada parcial de L con respecto a x sub 1 tiene que ser igual a 0. Derivada parcial de L en relación de x sub 2 tiene que ser igual a 0. 3 vezes aqui. Até a derivada parcial de n em relação de x sub n igual a 0. Então, até aí, a gente já fez uma análise dos pontos críticos em relação dessas n primeiras variáveis, né? Mas nós temos aqui uma variável, duas variáveis, m variáveis a mais. Então, temos que considerar também essas outras aí. Derivada parcial da L em relação de lambda sub 1, derivada parcial da L em relação de lambda sub 2, certo? Igual a 0. E aqui está faltando até a derivada parcial de L em relação de lambda sub m, certo? Aí a gente resolve todo esse sistema e daí teríamos os pontos críticos, né, da função L, né? Então aqui só para como uma dica, né? Vou escrever aqui uma dica. Quando a gente tem esse sistema aqui, tá? A ideia é tentar eliminar, tá? Fazer sumir, tá? Temos que eliminar. Temos que fazer sumir, né? Temos que eliminar, tá? As variáveis lambda sub 1 até lambda sub m, tá? Por que a gente tem que fazer tentar que fazer sumir essas variáveis? Porque de fato nossa função original, né, ela só depende, né, nossa f original, ela só depende de x sub 1, x sub 2, x sub n. Então no procedimento de tentar resolver esse sistema daqui, né, na hora que a gente tenta resolver, temos que ao mesmo tempo tentar fazer sumir essas variáveis, tá? Ok. Agora, o último passo, e aí a gente já passa para exemplos, tá? O passo 3 é que a gente já viu, né, que quando a gente pega uma função f, quaisquer, né, e a gente calcula os pontos críticos, né, não necessariamente vai sair um único ponto crítico, certo? Podem sair vários pontos críticos, certo? Aí, dependendo, né, alguns desses pontos críticos podem ser pontos celas, outros podem ser pontos mínimos, outros podem ser pontos máximos, certo? Aí, o que está faltando aqui? Como a gente não tem essa certeza, né, temos que testar de fato, né, qualquer desses pontos é máximo, qualquer desses pontos é mínimo. Então, o passo 3 justamente fala um negócio referente a isso aqui. Usando os dados ou considerando a natureza, tá, do problema. Tá, então afirmamos se um ponto crítico, né, corresponde a um valor, se um ponto crítico para escrever errado crítico, se um ponto crítico, tá, corresponde a um valor máximo ou um valor mínimo, corresponde valor máximo ou mínimo da f. Tá? Então, como que a gente testa isso daqui? Para testar isso, justamente se um valor é máximo ou mínimo, nós vamos usar essa parte aqui da definição, tá? A gente determina o valor crítico, pegamos um ponto quaisquer que também esteja dentro do conjunto D, ok? Imagina que esse cara é o ponto crítico.
A gente pega outro valor, qualquer valor, tá? Pode ser bem similar a ele, mas nós temos que ter a certeza que esse ponto com o qual a gente vai testar, né? Se o P sub 0 é o ponto máximo ou mínimo, temos que ter a certeza que esteja dentro do conjunto D. Aí, se acontece que essa F avaliada no ponto P sub 0 é maior que F avaliada nesse ponto P, que é um ponto de teste, né? Então nós vamos falar que esse P sub 0 é um ponto mínimo, desculpa, é um ponto máximo, e que o valor F de P sub 0 é um valor máximo. Ok? Olhem aqui a diferença, tá? Esse é um ponto mínimo e esse é um valor máximo, tá? P sub 0, ponto mínimo, F de P sub 0, valor máximo. O mesmo vocês têm que ter em consideração, porque na prova, né, também tem negócios disso aí, tá? Não dessa parte aqui de multiplicadores Lagrange, tá? A parte de quando a gente usa a Hessiana, né? Temos que fazer a diferença entre o que é um ponto mínimo, o ponto máximo, e o que é um valor mínimo e um valor máximo, tá? Bom, sendo que a gente já tem essa parte aqui da teoria, bora lá para ver exemplos disso aqui. Tá, que é a parte mais interessante, né? Exemplo. Ok. Seja uma função, vamos começar com uma bem simples. Seja a função, digamos, f de x, y, definida da forma x quadrado mais y quadrado, que com a restrição, vamos supor que a restrição seja essa reta aqui, x, y igual 2. Tá? Calcular os pontos máximos e mínimos, tá? Calcular, opa. Máximos. Tá. Observe que antes de começar a fazer o exemplo, né? A escrever a solução, tá? Observe que até a última parte que a gente viu, né, de cálculo em várias variáveis, que tinha a ver com a Hessiana, né, nós calculávamos o que? Máximos e mínimos em um conjunto bem geral, né? Agora, além de a gente ter uma função, nós colocamos uma restrição a mais, tá? É mais ou menos, imagine aí que a gente construiu uma função f de x, y, c, w, s, né? A qual descreve, né, quanto que são o lucro, né, de uma certa empresa. Aí, dependendo, né, por exemplo, vocês sabem, né, que dependendo a quantidade de lucro, a quantidade de ganâncias que vocês têm, né, vocês vão pagar um imposto, né. Então, às vezes, algumas empresas elas tentam chama isso aqui, tentar prever, né, o que vai acontecer se com essa função que eu tenho aqui, que vai me dar quanto lucro vou ter sendo em um ano. Tentam, por exemplo, colocar uma restrição de, tá, eu quero ter um certo lucro tal, mas que esteja restrito, né, a uma certa função, né, a qual vai em certa forma vai me dizer, né, quanto que eu vou pagar de impostos, essas coisas, né. Então vamos ver um exemplo mais ou menos similar com isso, tá? Só que um caso bem mais simples, né? A gente pega uma função de duas variáveis com uma restrição, no caso aqui seja uma reta, né? Ok. Tá, verdade, tem um exemplo assim, né? Nas empresas às vezes tem, né? Tá. A linha de produção, né? Eles falam, seja uma função f, né? Onde essa função f, né, é a linha de produção de quanto produz a fábrica A, a fábrica B, a fábrica C de toda a empresa, né? Aí vocês sabem, né, que a produção não é infinita, não. Ela está restrita, né, a uma quantidade de matéria-prima que vocês têm, né? Aí essa quantidade de matéria-prima pode ser dada, né, justamente por uma reta dessa forma, né? Digamos igual a 1K.
Opa, vamos com. Não, está errada a função, tá? Seria um y igual a. Então aí vocês podem predecir, né? E falar, né? Em certos pontos a gente vai atingir esses máximos, né? E a gente não pode ultrapassar esses valores, não? Então é para isso que serve esse negócio aqui. Mas vamos começar aqui com um exemplo simples, tá? Então, temos essa função f e temos essa restrição daqui. Ok? Vamos construir. O primeiro passo era o que? Construir a função de laranja, certo? Então nós temos que construir uma função lx, tá? Vamos começar aos poucos, tá? Nós precisamos do que para construir a função de laranja? A f mais, né? Aqui aparece um lambda sub 1, certo? Por uma restrição, ok? Mais um lambda sub 2, mas como que a gente aplica isso? Então, observe que aqui nós temos essa restrição, mas essa restrição pode ser descrita como um φ sub 1 de x, y igual a x mais y menos 2, tá? Ok? E agora, então, nós vamos poder definir aqui a função de laranja, L. Quantas variáveis tem a f? Tem duas variáveis, x e y. X e y. Quantas funções de restrição temos aqui? Temos uma única. Então, vamos ter um único lambda. Se a gente tiver duas restrições, por exemplo, outra reta aqui, digamos 4x mais y igual 8, aqui nós teríamos que construir outra φ sub 2 da forma x e y igual 4x mais y menos 8, e aí no lugar de escrever um único lambda, a gente escrevia lambda sub 1, lambda sub 2 e nós colocaríamos essas duas restrições aqui da seguinte forma: aqui estaria a função, certo? Isso aqui é a parte da fxy, aqui estaria lambda sub 1, certo? Quem que é a função de restrição para esse lambda sub 1? Seria essa partezinha aqui, x mais y menos 2, menos 2, mais um lambda sub 2, multiplicado pela segunda restrição, que seria essa aqui, né? 4x mais y menos 8. Ok? Mas essa aqui seria no caso que a gente tiver duas restrições. Como nós temos uma única restrição, a gente considera só um único lambda. Tá. E aí como que ficaria a nossa função de Lagrange? Vamos apagar isso aqui. Vamos ter aqui, o primeiro seria a função, né? A mesma função. Quem que é a função? X quadrado, y quadrado, mais o lambda, certo? Aqui a gente escreve já a restrição. Quem que seria a restrição? Seria justamente esse cara daqui, né? Seria x mais y menos 2. Certo? Bom, aí já descobrimos quem que é a função de Lagrange. Segundo passo, calcular os pontos críticos. Para calcular os pontos críticos, temos que calcular as derivadas parciais da L, né? Todas as derivadas parciais. Então, aqui temos que calcular as derivadas parciais, derivada parcial da L, certo? Em relação de x. Aí a gente já sabe, né? Que temos que colocar x, y, lambda aqui, né? Mas a gente fazer as contas mais rápido, tá? Só vou escrever assim, tá? Derivada L em relação de y, derivada L em relação de lambda. Ok? Quanto que seria a derivada parcial da L em relação de x? Isso seria 2 vezes x mais lambda, certo? Lembremos que quando a gente deriva em relação de x, né? Tanto o y como o lambda, né? São constantes. Tá, então ficaria dessa forma essa derivada parcial. A segunda derivada parcial seria 2 vezes y mais lambda. E a terceira seria x mais y menos 2, certo? Ok? Como aqui a gente pretende calcular quem que são os pontos críticos, como que a gente calcula os pontos críticos? Para calcular os pontos críticos a gente fala que essas derivadas parciais têm que ser igual a 0. Certo? E agora? O que acontece? Nós aqui, se a gente por um instante esquece dessa parte daqui, né? E só fica com esse negócio daqui.
Observe que nós temos aqui um sistema de equações. Ok. Então, vamos tentar resolver o sistema de equações. Daí, se a gente observa as duas primeiras equações e nós restamos essas duas primeiras equações, vamos colocar aqui primeira equação, segunda equação, terceira equação. Tá. Então vamos escrever fazendo. Vamos restar as duas primeiras. Se a gente resta as duas primeiras, ou seja, a equação 1 menos a equação 2, então a gente teria o quê? Teríamos 2x mais lambda menos 2y mais lambda igual a 0 menos 0, certo? Porque eu peguei a primeira equação e restei a segunda, né? Logo, nós teríamos o que aqui? Esse menos multiplica aqui e esse menos multiplica aqui. Lambda com lambda vão sumir da expressão aqui. E nós ficaríamos com uma expressão da forma x igual a y, né? Porque esse negativo daqui, certo? Multiplicaria aqui. E se a gente passa esse 2y com negativo do outro lado do igual, ficaria 2y positivo, né? Cancelamos os valores 2 aqui e o valor 2 aqui. E teríamos que x é igual a y, certo? Agora, uma vez que a gente já sabe isso que x é igual a y, reemplazando, tá? Usando isso aqui, reemplazando esse x igual a y dentro da equação 3, vamos ter o que? Daí, teríamos que x, vamos colocar melhor assim, tá? Logo, na equação na equação 3 temos vamos ter o que? Que x mais y menos 2 é igual a 0, mas x é igual a y, né? Então a gente, no lugar de y a gente pode escrever x. Então daí, certo? Daí o x seria quanto? Seria 1. E ao mesmo tempo, né, como x é igual a y, y seria 1. Certo? Portanto, o único ponto crítico é quem que seria o único ponto crítico? Seria o ponto 1, 1. Certo? Agora, vamos para o terceiro passo. Tentar determinar a natureza desse ponto crítico. Porque observe que nós já vimos que em exemplos que tem a ver com Hessiano, né, e gradientes, nós já vimos que esses pontos críticos podem ser máximos, podem ser mínimos, podem ser pontos zero, né? Então, aqui a gente tem que determinar a natureza desse ponto, tá? Ok. Então, para isso nós temos que testar com quem? Temos que testar com um ponto que satisfaça a restrição, certo? E quem que é a restrição? A restrição é x mais y igual a 2. Então, daí, vamos colocar aqui, análise da natureza do ponto crítico, tá? Terceiro, análise da natureza do ponto crítico. Tá? Então, observe a restrição. Qual que é nossa restrição? Nossa restrição, como eu já tinha dito, né? É essa daqui, né? X mais y é igual a 2, tá? Observe que a restrição, ou como a restrição, e quem que é a restrição? Nós já tínhamos dito que era x mais y igual a 2, né? Essa aqui é uma hipótese, né, do exercício ou do exemplo. Então, para poder analisar a natureza desse ponto 1, né,
temos que pegar um ponto que satisfaça, né, essa mesma restrição daqui. Então vamos testar esse ponto daqui com outro ponto aí, observe. Então podemos considerar o ponto Q sub 0, tá? Onde esse ponto Q sub 0, quem que poderia ser um ponto? Tá, o mais simples que satisfaz essa condição, x igual 2, y igual 0, certo? Se x é igual a 2 e y igual a 0, satisfaz a condição, certo? E esse ponto aqui, com certeza, é diferente desse outro ponto, do ponto crítico, certo? Então, agora vamos testar a natureza desse ponto crítico. Lá, tá? Então, observe que a f avaliada no ponto crítico dá quanto? E a f avaliada nesse ponto que... Opa, vamos colocar aqui um P sub 0. Tá? P sub 0 vai ser o ponto crítico. E Q sub 0. Tá? Vou colocar com minúsculo aqui, que fica igual. Quanto que seria isso aqui? F avaliada no ponto crítico. F avaliada nesse ponto de teste, né? Quanto vai dar aqui? Bom, lembremos que a f, quem que seria a f? A f é essa função daqui, né? X quadrado mais y quadrado. Então, lembremos que f de x, y é x quadrado mais y quadrado. Se a gente avalia essa aqui, daria 1 quadrado mais 1 quadrado, e isso daqui seria 2, né? E a outra seria 2 quadrado mais 0 quadrado, e esse é 4. Então, aí teríamos que f no ponto P sub 0, né, que é o ponto crítico, é menor que f avaliada nesse ponto de teste, né, o Q sub 0. E agora, quando o ponto crítico está por trás de qualquer outro ponto da restrição, então nós teríamos que esse ponto crítico seria um ponto mínimo. E f avaliada no ponto crítico seria um valor mínimo. Daí, P sub 0, P sub 0 igual a 1 é um ponto mínimo. Tá? Sobre a restrição. E a gente também pode falar que f de P sub 0, que nesse caso deu quanto? Deu 2, né? É um valor mínimo sobre a restrição. Ok? Então, até aqui a gente já fez um exemplo nisso. Vamos ver mais um exemplo aqui vamos colocar uma restrição a mais, tá? Ok, e vamos colocar aqui alguns valores que não necessariamente sejam inteiros, tá? Separação assim aqui. Pronto, um segundo exemplo. Vamos considerar aqui, determine os pontos, ou calcular, tá? Os pontos máximos e mínimos da função. Máximos e mínimos. Mínimo da função, e suponha que a função seja aqui uma f de x yc igual a um xyc, tá? A função volume, tá? Só as restrições, vamos colocar as restrições que sejam os seguintes planos, tá? Pode ser aqui um x, um y menos um c igual a 3, e a outra restrição que seja x menos y menos c igual a 8.
Ok, agora já temos duas restrições e uma função de 3 variáveis, tá? Bom, a gente vai seguir a mesma sequência de passos do primeiro exemplo, né? Primeiro vamos construir a função de Lagrange, depois vamos calcular os pontos críticos e no final vamos analisar a natureza dos pontos críticos, tá? Tá, porque antes de começar o outro exemplo, né? Por que eu analisei só esse ponto aqui? Porque depois de ter resolvido, né, o sistema de equações, a gente só encontrou uma única solução, né? Então, se o sistema tiver duas soluções, a gente teria que analisar os dois pontos, tá? Então, isso vai depender do número de soluções que a gente consiga obter do sistema, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é construir a função de Lagrange. Observe que nós temos a f, né, possui três variáveis, x, y, c, e temos duas condições. Isso significa que vamos ter aqui duas lambdas, né? Um lambda sub 1 e vamos ter também um lambda sub 2, certo? Então, nossa função de Lagrange seria qual? Primeiro o que? A f, aqui vai primeiro o que? A f de x, y, c, né? E isso quem que é? Seria x por y multiplicado por c. Agora, mais, aqui vai lambda sub 1 com a primeira restrição. Então, se essa é a minha primeira restrição, a φ sub 1 de x, y, c teria a forma de x mais y menos c menos 3. E isso aqui é justamente o que eu vou escrever, né? Multiplicado por x mais y menos c menos 3 mais, tá, mais, agora eu vou colocar aqui a segunda restrição. Quem que é a segunda restrição? Essa daí vai sair desse cara daqui, né? Seria um φ sub 2 da forma x, y, c, onde esse cara vai estar definido como como x menos y menos c menos 8, né? Então a gente escreve aqui x menos y menos c menos 8, certo? Tá, beleza. Então nós já temos aqui a função de Lagrange. Segundo passo, cálculos dos pontos críticos. Para calcular os pontos críticos, nós temos que calcular todas as derivadas parciais e igualar a zero, e logo disso resolver o sistema de equações que vai dar dessa conta, né? Então teríamos aqui derivada parcial em relação de x, derivada parcial em relação de y, derivada parcial em relação de c, derivada parcial em relação de lambda sub 1, derivada parcial da L em relação de lambda sub 2, tá? Aqui que vai x, y, c, lambda sub 1, lambda sub 2, tá? Todo mundo já sabe que todos os caras aqui, né, tem que colocar aqui essas variáveis, tá? Bom, a derivada parcial de L, dessa L daqui, né, em relação de, onde essa L está definida dessa forma, então a derivada parcial dessa L em relação de x seria que? Seria que derivada seria, temos lambdas sub 1, ok, aqui teríamos duas vezes, estou fazendo as contas, tá, porque tem aqui várias variáveis aqui a mais, tá, lembremos que se a gente calcula a derivada parcial da L em relação de x, as outras são constantes, né? Ok. Bom, seria aqui então yc, mas a derivada parcial em relação de x, né? Aqui seria um lambda sub 1, certo? Mas o outro seria quem que seria aqui? A outra função aqui seria lambda sub 2, certo? E isso vai dar como a gente pretende calcular os pontos críticos, né? Isso tem que ser igual a 0. Agora, a outra derivada parcial da L em relação de y seria xc
certo? Mais um lambda sub 1 menos lambda sub 2, né? E novamente igual a zero. A deriva parcial da L em relação de C, né? Aqui seria xy. Essa expressão aqui, na hora que a gente deriva, daria lambda 1, certo? E aí, certo, sim. Não, aqui seria menos lambda 1. Aqui seria menos lambda 2. Todo é igual a zero. Agora a gente vai calcular a deriva parcial da L em relação de lambda sub 1. E aqui daria, esse aqui fica mais simples, né? X mais um Y menos um C menos 3, né? Igual a zero. E aqui ficaria x último, que seria a deriva parcial de lambda en relación de, disculpa, la deriva parcial da L en relación de lambda sub 2 sería un x, aquí ficaria y menos c menos 8, ¿no? Todo es igual a 0, ¿no? ¿Por qué escribo igual a 0? Porque a ideia, né, é tentar calcular os pontos críticos. Então, daí, né, nós já temos um sistema de equações. A gente esquece dessa parte daqui e a gente fica só com esse sistema daqui. Ok? Bom, novamente vamos usar esse negócio de equação 1, equação 2, equação 3, equação 4, equação 5, tá? Talvez alguém usa alguma técnica de álgebra linear, né? Simplificação de Gauss-Seidel ou simplificação gaussiana. Pode usar também, tá? O que estou fazendo aqui é a versão mais simples, né? Que tipo assim, a gente pega uma equação, pega outra equação, tenta ver se dá para cancelar alguma coisa e por aí vai, né? Então daí vamos tentar resolver o sistema. Se a gente tenta eliminar, né, lambda sub 1 e lambda sub 2 dessa equação daqui, da 1 e da 3, como que ficaria a expressão? Vamos somar a primeira equação com a terceira equação. Então, como é que ficaria aí? Ficaria yc mais lambda sub 1 mais lambda sub 2, né, mais xy menos lambda sub 1 menos lambda sub 2 igual a 0 mais 0, certo? Por quê? Porque eu somei a equação 1 mais a equação 2, né? Logo, a gente observa, né, que lambda sub 1 cancela com lambda sub 1 e lambda sub 2 cancela com lambda sub 2, certo? Então, nós vamos ter que yc mais x por y tem que dar 0, certo? Então, se a gente fatora aqui o y, né, teríamos que c mais, opa, escrevi lambda, né, era c mais x, né, seria igual a 0. Então, daí temos duas opções, né, que lambda seja 0, né, teríamos a opção de que, desculpa, lambda não, que y seja 0, ou que y seja distinto de 0. Se y é igual a 0, o que acontece? Se y for 0, né? Então, ele não existiria solução, certo? Se y for 0. Além de que se y for 0, automaticamente nossa f zeraria, né? Então, não temos solução, né? Então, para y igual a 0 não existe solução. Tá? Se y é diferente de 0, o que acontece aqui agora? Então teríamos que, se y é distinto de 0, e nós já sabemos que temos a expressão c mais x do outro lado, então, como y, e observa isso aqui, como y é diferente de 0, né? Então dá para fazer o seguinte, passar o y para dividir do outro lado. Se y não for
diferente de 0, a gente não poderia fazer isso, não? Aí nós cometeríamos um erro na hora de tentar resolver essa equação. Então daí teríamos que x mais y, isso aqui é possível, pois o y, né, nesse caso que a gente está aqui, né, é distinto de 0. Então aí dá para dividir 0 entre y, que daria 0, então daí teríamos que c igual a menos x, né. Tá, então, a gente pode escrever aqui x igual a menos c, tá? A costume, né, de tentar achar, né, primeiro o x, né. Bom, daí temos então que x é igual a menos c, né. Ok, então se a gente reemplaça esse x igual a menos c nas outras equações, por exemplo na equação 4 e 5, né, a gente teria o quê? Tá, logo, acho que não dá para escrever aqui, mas vamos escrever aqui, logo, usando isto nas equações, 4 e 5. Por que eu falo 4 e 5 e não A2? A2, desculpa. Porque A2, né, de fato elas têm um lambda sub 1 e um lambda sub 2 aqui, né. Então não adianta eu reemplaçar esse valor lá em cima, porque vai continuar dependendo de lambda sub 1 e lambda sub 2. Então usando isto nas equações 4 e 5, temos, tá? Vamos usar isso aqui, tá? Então nós já sabemos que x é igual a menos c. Se x é igual a menos c, vamos ter que, na primeira equação, se x é igual a menos c, aqui teríamos que y menos 2 vezes c é igual a y menos 2 vezes menos c menos 3 é igual a 0. E aqui novamente, né, como esse x é c, esse x aqui, né, é menos c, teríamos menos y menos 2c menos 8 igual a 0. Por lá, vamos escrever isso. Então, falei que vamos ter y menos 2 vezes c menos 3 igual a 0. E também temos que era menos y menos 2 vezes c menos 8 igual a 0. Certo? Então, se a gente resolve essas equações aqui, né, daria quanto? Se a gente resolve esse sistema, então observe que se a gente soma essas duas equações aqui, né, teríamos que o valor de c, né, se a gente suma, vou colocar aqui uma equação 5, esse aqui que seria uma equação 6 e esse aqui que seria uma equação 7. Então, somando a equação 6 mais a equação 7, nós teríamos que y menos 2 vezes c menos 3 mais menos y menos 2 vezes c menos 8 seria igual ao zero da primeira equação mais o zero da segunda equação, certo? E sempre vamos colocar, né, parênteses, tá? Então, observe que dá para cancelar y com y, certo? O c, a gente teria menos 4 vezes c. Se a gente soma, né, menos 3 mais menos 8, isso aqui seria menos 11 igual a 0. Então, o valor de c seria igual a 11, certo? Menos, seria 11 quartos, né? Menos 11 quartos, certo? Uma vez que a gente já sabe o valor de c, né, a gente volta de novo, reemplaça lá. Então, quanto que seria o valor de y? Bom, a gente reemplaça lá. E isso daria, não vou escrever a conta aqui, mas isso daria 22, 8, 4, 32. Daria menos 5 sobre 2, né? De fato dá menos 10 quartos, mas dá para simplificar aqui.
certo? E uma vez que a gente já conhece quanto é que o valor do C e do Y, né? Lembremos que, né, o X é igual ao menos C, certo? Então, além disso, vamos ter que, daqui, né? Vamos ter que o X seria igual a 11 quartos, certo? Lembrando que o valor de X, né, é igual a menos C. Certo, então nós aqui já temos os três valores, né? C, Y e X. Certo? Assim, ou daí, o único ponto crítico quem que seria esse único ponto crítico? O único ponto crítico é 11 quartos menos 5 médios menos 11 quartos. Certo? Então nós já temos aqui o ponto crítico. Agora falta o terceiro passo, né? Que seria o que? Analisar a natureza desse ponto crítico. Certo? E para analisar a natureza desse ponto crítico, nós precisamos de quê? Precisamos de um ponto de teste, né? Então, e da onde que a gente pega esse ponto de teste? Observe quem que são as restrições. As restrições são essa daqui e essa daqui, certo? Então, como as restrições são, e vamos escrever aqui porque não lembro as restrições, são x mais y menos c igual x más y menos c igual 3, tá? X más y menos c igual 3. E a segunda restrição seria essa daqui, né? Que seria x menos y menos c, certo? Igual a certo. X menos y menos c igual a 8. Tá? Aí temos as duas restrições. E a gente precisa um ponto que satisfaça essas duas restrições, tá? E depois que a gente determina esse ponto, compara com o ponto crítico, certo? No que sentido? Se a gente determina um ponto aqui, que a gente vai chamar de um Q sub 0, depois a gente avalia a F, né? Nesse ponto Q sub 0, e também avalia esse cara que a gente vai chamar de P sub 0, o ponto crítico, né? A gente avalia esse ponto crítico na F e a gente compara, né? Entre esses dois camaradas aqui. Se a F avaliada no ponto crítico é menor que a F avaliada no ponto de teste, né? Então a gente fala que esse cara daqui é um valor mínimo, certo? E além disso, o P sub 0 seria um valor, seria um ponto mínimo. Se acontecer o contrário, que a F avaliada no ponto P sub 0 é maior que a F avaliada no ponto de teste, certo? Aí teríamos o contrário. Vamos para lá, vamos calcular de fato essas coisas aqui, tá? P sub 0, ponto crítico. Ok, vamos ver um ponto de teste. Temos essas restrições aqui. Ok, um ponto de teste que satisfaça isso daí. Bom, a gente pode vamos fazer o seguinte. Vamos supor que tá, vamos tentar aqui. Vamos chamar essa aqui uma equação 8, essa aqui uma equação 9, para tentar achar esse ponto de teste, tá? Se a gente pega a equação 8 e resta a equação 9, então o que vai acontecer? Nós temos aqui x mais y menos c, tá? Igual a 3, que são o que a gente conhece, né? da equação 8. E aqui do outro lado a gente vai escrever a equação 9, que seria x menos y menos c
e o 8 desse lado. Se a gente faz as contas aqui, como que ficaria? X cancela com X, certo? C cancela com C. E daí teríamos 2 vezes y igual a 3 menos 8, isso é menos 5, certo? Então daí teríamos que y vale igual a menos 5 médios, certo? Se y toma esse valor aí, daí esse sistema de equações, como que vai ficar agora? Teríamos que o sistema, que a primeira equação, né? X mais y menos c igual a menos 3, como o y é menos 5 médios, aqui ficaria então x mais menos c igual a menos 3, certo? Então, daí teríamos que x menos c, né, seria igual a 3 mais 5 médios. Então, daí teríamos que x menos c seria igual a 11 médios, certo? Ok. Se a gente já tem esses valores, e aí, o que acontece? Como que a gente acha um valor para x, determina um valor para x e determina um valor para c? Bom, a gente pode testar, né, a priori aqui, eu posso colocar c igual a 0, né? Se c for igual a 0, daí teríamos que x é igual a 11 médios, né? Então, nós teríamos três valores, né? Y, esse cara daqui, x, esse cara daqui, e o c, esse cara aí, né? Então, nosso ponto de teste, né? Seria o quê? Que sub 0 seria o ponto 11 médios, menos 5 médios, c igual a 0. Tá? Eu poderia ter escolhido, por exemplo, c igual a 1. E aí a gente achava outro x distinto. Ok? Mas aí depende já de vocês, né? O que vocês preferem, né? Se colocar c igual a 1, c igual a 2, c, o que vocês acharem melhor, tá? Aí, por exemplo, vocês poderiam ter falado, vamos supor que o c for menos 11 médios. Isso implicava que o x ia dar 0, né? Certo? Então aí depende muito de vocês, tá? Então, nós já temos isso aqui. E agora só falta calcular logo. Vamos calcular quanto que dá f avaliada no ponto crítico e a f avaliada no ponto de teste. A f, quem que era o ponto crítico? Esqueci. Tá, o ponto crítico está aqui, né? Era esse camarada aqui. Era 11 quartos, menos 5 médios, menos 11 quartos. E o outro seria f avaliado no ponto 11 médios, menos 5 médios, e c igual a 0, né? Certo? Quanto que vai dar a f, né? Lembremos que a f era a função volume, né? Era x por y por c. Então aqui seria 11 quartos multiplicado por menos 5 médios multiplicado por menos 11 quartos. Certo? Então isso daí dá exatamente 6, seria 605 sobre 32, né? E o outro cara, como tem um 0 lá, né? Esse aqui, né? Daria 0, né? Então se a gente compara, né? Essa primeira com essa segunda, teríamos que o ponto crítico, certo, é maior que a f avaliada no ponto de teste, certo? Isso significa o quê? Que esse ponto crítico vai ser um ponto daí p sub 0, que é o valor 11 quartos daqui, tá?
11 quartos menos 5 médios menos 11 quartos é um ponto mínimo. Tá? E f de p sub 0 é um valor. Desculpa, é um valor máximo. Estou falando errado aqui, não sei porquê. Porque observe que o ponto crítico, né, está na frente dos outros valores. Então aqui era para escrever um ponto máximo, tá? E f é um valor máximo. Ok? Bom, até aí a gente finaliza as partes do que seria as derivadas parciais. E agora acho que a gente já... Desculpa, sim? Eu tinha uma pergunta. Porque quando a gente foi listar as equações no passo 2, a gente achou as derivadas da função, mas não das restrições. As restrições ficam iguais? A gente só escreve elas do mesmo jeito que estão? Não precisa derivar nem nada? Não, a gente derivou sim, só que aqui, imagina que esse cara é 4 e esse aqui é lambda sub 1, certo? A derivada de 4 lambda sub 1 en relación de lambda sub 1 da cuánto? Da un mismo 4, ¿no? A derivada. Imagina que a gente tem só essa função aqui, certo? Ou bom, olha lá, vamos ver aqui. Eu entendi, professor, porque achei que teria que ser com Esse aqui relação é a uma x constante, e... né? Lembremos que a gente Sim. está derivando em relação de lambda sub 1, né? Nesse caso. Então, todas as outras variáveis são uma constante, por isso que eu falei, imagina que esse cara daqui dá 4, né? E aí a gente teria 4 de lambda sub 1. A derivada de 4 de lambda sub 1 em relação de lambda sub 1 seria 4, né? É como se a gente É, quisesse derivar de 4 de x em relação de x, dá 4. entendi. É porque eu pensei nisso como se fosse uma função. Desculpa. Não, não. Obrigada. Não, não. Bom, feitas as aclarações. Ok. A gente já pode passar para uma parte bem interessante que são integrais múltiplas, tá? Ou a parte da teoria de integração. Integrais múltiplas. Tá, o que a gente precisa aqui? Saber integrar em uma com funções de uma variável, tá? Porque no fundo, uma integral múltipla é integrar duas vezes. Então, e considerando uma delas como se for uma constante. Da mesma forma que a gente calcula derivadas parciais de uma função, né? Observe aqui, né? Da mesma forma que a gente calcula a derivada parcial da L em relação de x, isso significa o quê? Que as outras variáveis ficam constantes. Então, para uma integral múltipla vai acontecer o mesmo. Se a gente integra em relação de x, as outras variáveis vão ter o comportamento de uma constante. Se a gente integra em relação de y, as outras variáveis vão ficar constantes. É a mesma ideia. Tá? Então, a integração múltipla vai depender muito de que vocês lembrem na parte de integrais comuns, né? Aquelas integrais de uma única variável, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai ver aqui, era para escrever isso, são as integrais duplas, tá? Ok, vamos ver aqui a integral dupla. Para essa integral dupla nós precisamos de uma pequena definição, tá? Definir aonde que a gente vai integrar. Por exemplo, nós temos aqui uma integral, né, de uma função f de x, essa aqui é de cálculo 2, né? A gente botava um A, botava um B aqui, tá? Mas no fundo, né, a gente faz o quê? A gente está integrando realmente sobre esse intervalo, né? Só que a gente denota o quê?
a gente só escreve os extremos, né? A e V. Pronto, mas se a gente de fato observasse onde que nós estamos integrando sobre esse intervalinho daqui. Agora, uma integral dupla, ela vai integrar sobre uma região que vai ter uma forma de um quadrado, tá? Em cálculo 2, nós vimos integrais sobre regiões dessa forma aqui, né? Que no fundo eram intervalos abertos, intervalos fechados, ou intervalo semiaberto, né? Ou intervalo semifechado, tanto faz, tá? Agora nós vamos pegar aqui um C e outro D, nós vamos integrar sobre esse tipo de regiões daqui, tá? Bom, esse é o caso mais simples, né? Um retângulo, né? Ou quadrado, dependendo dos valores de A, B, C e D, tá? Então, vamos tentar definir esse conjunto de regiões que estão aqui, tá? A gente não vai chamar agora intervalo, a gente vai chamar de regiões, tá? Então, vamos definir isso aqui, tá? Dizemos que um conjunto D que está em R2 é limitado se existe um retângulo digamos que esse retângulo vai estar denotado pela letra R e vai ter a forma de AB multiplicado por CD, tá? E esse aqui vai estar em R2, tá? Dentro de R2, tal que esse conjunto D vai estar dentro, né, desse conjunto R ali. Uma pequena observação aqui. Usando a notação de funções, né? Desculpa, de relações, tá? Lembremos que, por exemplo, né, antes de estudar funções, a gente estuda o que? Relações, né? Que é uma forma, um prelúdio, né, de funções, onde a gente determina certas regiões, o comportamento de alguns tipos de conjuntos, tá? Então, aí vemos, né, que alguns conjuntos, que a gente vai chamar aqui SR, podem ser escritos como conjunto dos pontos x e y que pertencem a R2, tal que o x vai estar entre A e B, e que o y está justamente entre C e D. Então, uma região limitada vai ser um conjunto D, desculpa, um conjunto D vai ser limitado se existe, tá, um retângulo R, o qual vai conter esse conjunto D. Tá, vamos apagar esse negócio do integral aqui. Isso aqui a gente vai deixar. E aqui estaria nosso R. Beleza? Definição 2. Tá? Agora, da mesma forma que a gente viu na parte de cálculo 1, né? Nós precisamos de um negócio chamado de partição, tá? Só que em cálculo 1 a gente particionava o quê? Pegava um intervalo, certo? E a gente começava a botar valores, tá? O A vai ser x sub 0. Outro ponto que está aqui a gente chama de x sub 1. Outro ponto que está aqui, x sub 2. E assim até o último ponto que a gente vai chamar de x sub n. Agora nós temos que levar essa mesma ideia para regiões, tá? Desse tipo, para conjuntos R dessa forma, tá? Ou para conjuntos D que estão dentro desses R's, tá? Aí está nosso D. Tá? Vamos tentar generalizar essa ideia. Então vamos definir aqui uma partição que a gente vai chamar uma partição do retângulo, e vamos definir esse retângulo da forma AB por CD, o que é um conjunto da forma tá?
tá? E vamos colocar aqui uma partição, porque estou falando da partição, não do retângulo. Uma partição é um conjunto da forma. E vamos escrever aqui a partição, tá? Como um peso 1 multiplicado por um peso 2, tá? Onde isso daqui vai ter a forma aqui. A gente abre chaves e aqui teríamos um x sub i menos 1, um x sub i multiplicado por um y i menos. Vamos colocar melhor aqui porque um j, tá? Não necessariamente tem que ser o mesmo i que a gente botou aqui no x, tá? Aqui um yj, ok? Tal que esse i vai estar entre 1 e n, e o j vai estar entre 1 e m, certo? Onde esse conjunto peso 1 e esse outro conjunto peso 2 vai estar definidos como o conjunto de pontos x sub 0 até x sub n, e esse outro vai ser y sub 0 até y sub m. Esse aqui seria, o primeiro seria uma partição do intervalo AB, e o segundo seria uma partição do intervalo CD. Ok? Então, bora lá, vamos tentar entender o que seria esse tipo de partições agora. Vamos colocar aqui uma pequena observação. Então, aqui teríamos que vamos colocar uma primeira observação aqui, que toda partição P do retângulo R, toda partição P do retângulo, tá? Eu vou escrever P assim, tá? Do retângulo R, divide a esse retângulo, né, em vários subretângulos pequeninos. De fato, na verdade são n por m subretângulos, tá? Então a partição P do retângulo divide a divide ao retângulo em n por m, tá? Subretângulos, tá? Que da forma, vamos escrever aqui, estou deixando um espaço aqui do lado porque vou fazer um pequeno desenho, tá? Onde cada um desses subretângulos tem a forma x sub i menos 1, x sub i, produto com j menos j, yj menos 1, y sub j, ok? Onde cada um desses i está vai ir de 1 até n e os j vão de 1 até m. Bom, como assim? Bora lá, vamos ver um desenho aqui. Opa, tá saindo torto esse aqui. Vamos tentar fazer aqui, né? Acho que por aqui estaria assim. A gente tem aqui um sistema de coordenadas que a gente pode chamar de um xy, certo? O intervalo AB pode estar aqui, x, e o outro intervalo CD está aqui, certo? A gente faz uma pequena aqui linha, né, pontilhada, o mesmo para esse outro intervalo que está em x, né? Então se a gente pegasse aqui, vamos colocar aqui, suponha aqui que está o ponto x sub i menos 1 e aqui está o ponto x sub i,
E desse outro lado, por aqui está o ponto y sub j menos 1 e y sub j. Se a gente repete, né? Esse negócio eu tentar colocar aqui pontilhado, o mesmo para os pontos que estão no intervalo que está em x. Observe que existe uma intersecção entre eles, que seria esse carinha daqui, né? Esse daqui seria nosso r sub i j, ok? Esse carinha daqui. Agora, como que eu sei que tem n por m pontos? Eu sei isso daqui porque o primeiro daqui é x sub 0, né? Certo? E aqui teríamos bom, de fato seriam n por n mais 1, né? Porque aqui se é n, de fato aqui não tem n pontos, né? Teríamos n mais 1 pontos. Então temos que editar aqui a expressão, tá? Vamos colocar aqui um x sub... não, vamos editar nada não. Vamos editar aqui a esse cara daqui. Aqui teríamos de x sub 0. Aqui teríamos de y sub 0 até y sub m. Quantos pontos aqui a gente teria? Teríamos de x sub 0 até x sub n. Teríamos n más 1 pontos. Mas lembremos que tanto o primeiro como o último, né? Eles não vão gerar esses r sub i j, certo? E de fato são n menos n por m. Certo? E aqui o mesmo, né? O primeiro nos gera esses retangulinhos. Sim, temos n por m. Certo. Beleza, então já vimos quem que seria esses pequenos retangulinhos r sub i j. E agora vamos ver uma segunda observação referente à área, né? Como é que a gente calcula a área desses retangulinhos aí? Lembremos que de geometria plana, né? Sabemos que a área, né, de esse retangulinho RI sub J, que nós vamos denotar unicamente com uma A, tá? Vamos falar assim, área vai ser denotado, tá, pela letra A. Então a área de R sub IJ seria igual ao que? Como é um retângulo, né, a gente vai calcular como isso aí. Lembremos que em cálculo 1 ensinaram para nós que esse segmento aqui, né, o valor dele é delta de x, né, e esse segmentinho aqui, fazendo a mesma analogia com o caso do x, né, seria o delta de y sub j, né. Então, se esse segmentinho tem um comprimento igual a esse, e esse outro segmentinho daqui, né, o de vermelho, tem um comprimento igual a esse, então a área desse retangulinho aqui seria delta de x, né, multiplicado por delta de y sub j, certo? Agora, o que acontece? A gente não tem um único retangulinho aí, né? Certo? Temos vários retangulinhos aí. Então, daí, como é que a gente calcula a soma de todos esses retangulinhos? Primeiro, vamos colocar aqui um somatório. Tá, eu já percebi aqui um pequeno erro, tá? De fato, aqui deveria ser x sub 1, y sub 1, e a partição que está lá em cima, tá? Também deve ser com x sub 1, senão não teríamos os n por m retangulinhos, tá? Todo tá certo, sim. Ok. Então aqui, vamos somar todas as áreas desses retangulinhos aí, certo? Vamos somar todas elas. E lembre-se que o I, né, iria, como já fiz a correção aí, né, iria de 1 até n. E o J também vai de 1 até n.
certo? Eso seria igual ao quê? O somatório de J igual a 1, somatório de N de isso. E isso aqui seria delta de x sub I delta de y sub j. Ok? Agora, nós temos duas formas para calcular esse somatório duplo. Ou a gente começa a avaliar com reemplaçando, né, os valores aqui y sub 1 e depois com os j, né? Ou simplesmente a gente observa aqui quanto é que o valor de todo esse segmento aqui, o comprimento. O comprimento é v menos a. Quanto é que o comprimento de todo esse segmento aqui, que vai de C até D? Seria D menos C, certo? Então, se eu quisesse saber quanto é que o valor de toda essa região aqui, o valor da área, desculpa, seria quanto? Seria V menos A multiplicado por C menos D, né? Aí, se vocês querem, verifica que de fato isso dá isso aqui, dá esse valor do lado, tá? De fato dá, mas se vocês quiserem, podem verificar isso aí, tá? Eu sei que dá. Eu já alguma vez já fiz a conta e dá mesmo. Mas é um truque tal que eu acabei de usar, tá? Beleza. Vamos definir agora a norma de uma partição, tá? Vamos definir norma de uma partição. Bom, vamos anotar aqui o que seria a norma. A norma de uma partição P seria o que? É o máximo valor, tá? Que a gente consiga obter, né? Das áreas aqui dos R sub J. Peraí, só para reescrever essa parte. A norma de uma partição é o máximo valor obtido com entre I que vai de 1 até N e J que vai de 1 até M da expressão dos R sub IJ. Tá? Agora, quem que a gente vai comparar aqui? Deve ser a área, tá? Desse cara. Beleza, então já temos aqui o que seria essa norma, tá? E bora lá, vamos ver uma definição que é bem mais importante que isso daí, que é a norma da partição. Denomina-se partição de um conjunto fechado, tá? Denomina-se partição de um conjunto fechado ilimitado de que está en Rn, tá? Ao conjunto de subretângulos R sub I J do retângulo R, que contém o conjunto D tal que, vou escrever aqui, tal que a gente pode que essa partição contém, né,
a menos de contém esse conjunto D a menos de um ponto em comum com o conjunto, tá? A gente pode colocar assim, tá? Só até aqui. Não precisamos ser bem mais específicos do que isso aqui. Ok. Então, como que a gente denota matematicamente a essa partição, né? Que é do conjunto limitado D. Vamos denotar a essa partição como o conjunto de todos esos R sub i j que están dentro do rectángulo R, tal que quando a gente pega esses rectangulinhos, né, e intersecta com o conjunto D, isso é distinto do vazio, e isso aqui acontece para todos os i's que estão entre 1 e n e para todos os j's que estão entre 1 e m. Beleza, então vamos definir agora o que seria uma função limitada. Tá? Dizemos que uma função f que está definida em um certo conjunto D que está em R. Vamos botar aqui em particular R2, tá? Porque a gente vai tratar de mais certas funções que vão para R. Tá? Essa função aqui é limitada. Se existem dois números, caso 1 e caso 2, que são números reais, tal que f avaliada nos pontos x e y é maior que esse caso 1 e ao mesmo tempo é menor que esse caso 2 para qualquer ponto x e y que a gente pega desse conjunto D. Tá. Ok. Beleza. Então agora a gente já pode definir o que seria uma função integrável, tá? Função integrável. Tá, estou fazendo essa parte teórica, depois para integrais triplas a gente não vou repetir a mesma história, tá? Porque de fato é o mesmo, só que no lugar de aparecer aqui uma área, aqui vai aparecer um negócio como um volume e vai aparecer um somatório extra aqui, tá? Então a gente pode quando a gente entra na parte de integrais triplas, né? Pode escrever, né? Da mesma forma que no caso de integrais duplas, aparece um pequeno, no lugar de aparecer a área de um retangulinho, vai aparecer um pequeno cubo, né? Onde a gente vai considerar o volume, construir as mesmas partições. Então, quando a gente chega nessa parte de integrais triplas, a gente só vai falar analogamente ao caso de integrais duplas, né? Nós temos isso e a gente vai direto para as aplicações, tá? Então, voltando aqui para o caso de função integrável, o que a gente precisa? Vamos particularizar aqui para o caso de R2, seja uma f que está definida num certo conjunto D, tá? Que está, esse conjunto D está em R2, essa função vai para R, seja f limitada, tá? Uma função limitada definida sobre o conjunto D, onde esse conjunto D é um conjunto fechado e limitado. Tá ok? E além disso, só como um caso particular, tá? Vamos supor que f de x y sempre vai ser uma função positiva, tá? Para qualquer valor x y que a gente pega desse conjunto D. Ok? Então, seja, vamos pegar a partição, né, desse conjunto D, seja uma partição desse conjunto D, e seja também
un punto P sub I J que depende de X sub I, X sub, Y sub J. Vamos a supor que ese cara aquí es un punto arbitrario. Punto cualquiera. Ok. De tal forma que ese punto está tal que ese punto de ahí, ¿no? P sub I sub J esteja en ese pequeño rectangulino, ese R sub I J, o cual está contido dentro desse conjunto, dentro da partição, tá? TD. Tá? Por que a gente pede todas essas condições aqui? Essas daqui. A gente está tentando garantir que a F, né, avaliada nesse ponto daqui, esteja corretamente, esteja bem definida, tá? Ok, então vamos definir o que seria a soma de Riemann. Tá? A soma de Riemann, e isso aqui vou escrever com vermelho. A soma de Riemann tá, opa, escrevi errado aqui. A soma de Riemann da função f está associada à partição, vamos chamar essa partição de uma P sub D, né? É dada por, e aqui vamos escrever, tá? A soma de Riemann desse lado, ok? E aqui estaria esses somatórios, né? Certo, aqui estaria I sub 1, J sub 1, até M, até N, da F avaliado no ponto X sub I, Y sub J, tá? Aqui dá para escrever uma igualdade. Aqui vai a parte dos delta sub X sub I, delta sub Y, J. Certo? Isso aqui é análogo com o que a gente já viu em cálculo 2, né? Só que em cálculo 2 não aparecia, opa, não era para aparecer, não? Não aparecia esse somatório não aparecia essa variável não, e não aparecia esse outro cara aqui não, né? Como a gente está com integrales duplas, temos duas, né, variáveis aí, então vai aparecer então um J aqui e um delta mais aqui. Beleza. Então, uma vez que a gente já define o que seria uma soma de Riemann, certo? Nós já podemos definir quando é que uma função seria integrável segundo Riemann, certo? Por que a gente fala integrável segundo Riemann? Porque de fato existem outros tipos de integrais, né? Vamos definir aqui. Por isso que a gente coloca integral segundo Riemann. Existem outros tipos, tá? Vamos definir aqui uma função f, por exemplo, onde D está dentro desse conjunto R2 e que vai para R, limitada, tá, no conjunto D, onde esse conjunto D a gente já falou que é um conjunto fechado, ele também é limitado, tá? Tá, então uma função f limitada nesse conjunto D é Riemann integrável. Vamos colocar aqui Riemann integrável. Se sobre esse conjunto D, se existe um número real, se existe, digamos, um número L que está em R, ou seja, se existe um número real que satisfaça a seguinte propriedade.
a seguinte propriedade. Tá, e qual que é essa propriedade? Que essa soma de Riemann que a gente viu anteriormente, que vai de U, M, J igual a 1, da F avaliada no ponto X sub I, Y sub J, multiplicado pelo delta de X sub I, delta de Y sub J, menos essa L que eu acabei de escrever aqui, vou colocar de outra cor distinta, tá? Esse L que está aqui, vai estar aqui. Isso daqui, certo? A gente bota valor absoluto aqui, certo? E isso é menor que epsilon, ok? Onde isso aqui seria para todo epsilon maior que zero, tá? Vamos seguir em palavras. Isso aqui seria para todo epsilon maior que zero, para algum y para algún delta tal que vamos a llamar aquí para algún delta mayor que 0 tal que a norma, né, dessa partição de seja menor que esse delta. Ok? Agora, o que acontece? Esse número L que a gente acabou de ver aqui, né, vai ser chamado a integral dupla. Tá? Vamos colocar aqui o número L. Escrevi de cor azul. Esse número L, tá? É chamado, tá? É chamado a integral dupla da função f da função f sobre o conjunto D, tá? E é denotada vamos ver aqui, esse número L que está ali, né, é denotado como essa integral dupla sobre esse conjunto D da função, desculpa aqui, f de x, y, diferencial de x e de y, tá? Em alguns livros vocês podem ver isso aqui, eles denotam como um DDA. E isso aqui seria o que? Seria essa soma de Riemann que eu escrevi lá em cima. F de x sub i, y sub j, certo? Só que aqui com um limite, considerando que a norma desse conjunto, da partição, né, associada a esse conjunto D, tá, vai ficando cada vez, aos poucos, né, bem pequena, ou seja, ela está convergindo para zero. Então, uma observação aqui que a gente pode interpretar, né, geometricamente a integral dupla como o volume de um certo sólido, tá? Mas isso aqui acho que a gente vai ver na próxima.